Bom dia, sejam bem-vindas ao nosso canal Seja Forte e Corajosa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes da palavra, eu gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com milhares de mulheres. Seja canal de bênção na vida delas e abençoe também o nosso ministério. E a palavra de Deus para a sua vida vai estar no livro de Jonas, capítulo 1, versículo do 11 ao 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe responderam: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá uma ordem para Jonas ir até a cidade de Nínive para pregar arrependimento, porque a maldade daquele povo era muito grande e o Senhor queria que ele se arrependesse da maldade. Só que Jonas teve medo e decidiu fugir do Senhor. Ele compra uma passagem para Tarsis, entra no barco. Só que o Senhor enviou uma grande tempestade. E os marinheiros ficaram apavorados, enquanto Jonas estava no porão do barco, dormindo. E eles vão até Jonas e perguntam: como que você consegue dormir com essa tempestade? E eles decidem lançar sorte para descobrir quem era o causador daquela desgraça. E é descoberto que é Jonas o causador. E aí, eles perguntam para Jonas o que é que eles devem fazer para que aquela tempestade se acalmasse. E Jonas, ele fala para eles: me lance no mar para que a tempestade se acalme. E assim eles fizeram. E a tempestade se acalmou. E quando o Senhor, ele me entregou esse versículo, ele falou fortemente ao meu coração sobre pessoas que estão dentro da nossa embarcação. Porque assim como Jonas estava dentro daquela embarcação e o Senhor enviou uma forte tempestade, assim também são pessoas que estão do nosso lado que não é para estar. Pessoas que são mais influência e que acabam nos tirando da presença do Senhor. E muitas das vezes elas acabam trazendo ruínas para nossas vidas. Pessoas que não andam em obediências, pessoas que não cumprem princípio. E o Senhor, ele me fez lembrar que eu já passei por isso. Eu abri a porta da minha casa para uma pessoa. Antes de conhecer ela, eu tinha uma vida muito boa. Eu não tinha problema no meu casamento, uma vida tranquila. Mas quando eu conheci essa pessoa e que eu abri a porta da minha casa para ela, a minha vida foi por água abaixo. Eu comecei a ter problemas com meu marido, eu comecei a ter problemas financeiros, eu comecei a passar por várias situações difíceis. Só que naquela época eu não entendia. Mas depois que eu conheci a palavra do Senhor, foi que eu vim entender que havia entrado na minha embarcação um Jonas. Assim também é em nossa vida. Quando pessoas elas vêm até nós, ela entra em nossas vidas, elas atraem tempestade, ventos fortes. E às vezes você está sem entender do porquê de algumas situações está acontecendo com você. É porque tem Jonas no seu barco que não é para estar. Pessoas que você abriu a porta, entraram, que não era para ter entrado. Porque muitas das vezes somos influenciadas por essas pessoas. Quando nós andamos com pessoas que elas são pessoas que gostam muito de falar da vida do outro, de fofocar. Se você passar muito tempo com aquela pessoa, você vai acabar se tornando igual àquela pessoa. É um exemplo. Você muda para uma determinada região. A linguagem deles, o sotaque deles são diferentes.
Só que com o passar do tempo, que você está convivendo com aquelas pessoas, você começa também a falar o mesmo sotaque que elas estão falando. Por quê? Porque você está inserido em uma cultura e você acaba se adaptando àquela cultura. Assim também são pessoas em nossas vidas, que com um certo tempo, nós caminhando com elas, nós vamos nos tornar parecida com elas. Seja pessoas que têm comportamentos bons e como pessoas que tenham comportamentos ruins. Por isso que é importante nós observarmos o comportamento das pessoas. Não aquilo que elas falam, mas a forma como elas se comportam. Porque a forma como elas se comportam vai mostrar para você se ela é uma pessoa que cumpre princípios ou não. Se é uma pessoa que você vai deixar permanecer na sua vida ou não. Então, antes de trazer Jonas para dentro do seu barco, ore ao Senhor. Pergunte para ele se é da vontade dele que você caminhe com aquela pessoa. Que você abra a porta da sua casa para aquela pessoa entrar. Para que você depois não tenha que orar pelas consequências. Deus, antes dele querer realizar um milagre em nossas vidas, ele vai remover pessoas do nosso caminho. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, que ele observa pessoas dentro da casa de Jairo chorando, ele pede para que Jairo peça para aquelas pessoas se retirarem. Porque enquanto aquelas pessoas estivessem ali, Jesus não iria conseguir operar um milagre. Assim também é em nossa vida. Jesus, primeiro, ele vai tirar pessoas das nossas vidas para que ele venha operar aquilo que ele deseja fazer em nossa casa, em nossa família, em nosso ministério. Amém? Guarde essa palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus. E me permita orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento essa mulher que está assistindo esse vídeo. E eu te peço, Pai, que nessa manhã de hoje, o Senhor venha abrir o entendimento dela. Dá clareza, Jesus. Dá discernimento espiritual. Para que ela venha discernir quem são Jonas que entrou na embarcação dela. Para que ela venha se posicionar, Pai, e se afastar de Jonas. Se afastar de toda influência que tiram ela do teu propósito, que tiram ela do centro da tua vontade. E eu te peço, Espírito Santo, vai conduzindo os passos dela, vai direcionando ela, Pai, ao centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus te abençoe.